Entrevista de Vespasiano Neves, entrevistado por Selma Pinto dos Santos. Luiz Eduardo Magalhães, 15 de julho de 2022. Projeto Todo Lugar Lem. Entrevista número PCSH-HV1287. Desculpa interromper, só para falar no celular. Sim, vou colocar o celular no silencioso, pessoal. Por favor. Nós vamos iniciar a nossa entrevista e eu inicio perguntando o seu nome, sua data de nascimento e seu local de nascimento. Me chamo Vespasiano Neves, nasci em 27 de maio de 1964, em Barreiras, Bahia. O que você tem de lembrança assim da infância? Como foi o seu nascimento? Você pode nos contar? Bom, eu sou filho único. Os meus pais, meu pai casou com a minha mãe, ele tinha 51 anos, ela 16 anos, e fui a única mulher dele. E nasci de um parto bem complicado. Depois de 15 dias, que foi feita a cesárea, foi detectado que ela tinha um problema no ovário, quisto no ovário. E naquela época o médico achou que era outro neném. E acabou tirando os 2 ovários da minha mãe. Ela ficou impossibilitada de ter mais filhos. E infelizmente eu sou filho único, tenho uma irmã adotiva que eu a amo muito. O nome dela é Josenita. Morava em São Paulo. Ótimo. E a origem dos seus pais? Eles são daqui do sítio do Rio Grande, município de São Desidério. Qual o nome deles? Everton Alves das Neves, falecido, e Eleni Santarém dos Anjos Neves. Vespasiano, que lembrança você tem da sua infância? Bom, eu fui criado em Roda Velha, de Baixo. Os meus pais foram os primeiros professores leigos ali da comunidade. Era uma tribo indígena, né? E fui criado ali. É uma fase bem gostosa quando eu lembro dessa minha infância. Não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, né? Era bem rústico mesmo, mas me traz bastante lembrança quando eu recordo dessa infância. De vez em quando retorno lá no local e a gente volta no tempo, né? É muito gostoso isso. E as brincadeiras de infância? As brincadeiras era empinar pipa, jogar bola, né? Correr atrás de porco, andar de jegue e andar de bicicleta. Essas eram as brincadeiras de infância que a gente tinha naquela época. As brincadeiras de roda também à noite. Como era a casa que você nasceu e cresceu? Você pode descrever pra gente? Eu nasci em Barreirinhas. A primeira casa que nós moramos, após o nascimento, nasci em Barreirinhas, né? No Hospital Eurico Dutra. E dali eu não me lembro de nada, né? Saí daí bem pequeno e já fomos morar no sítio do Rio Grande. De lá fomos para Roda Velha. Devia ter uns 3 anos quando meus pais foram para Roda Velha foram contratados pela prefeitura para serem os primeiros professores lá, né? O que você lembra desse período? É só as brincadeiras de infância mesmo, né? A gente traz na lembrança boas recordações, as amizades que nós adquirimos por lá, que a gente tem até hoje. O povo de lá é um povo muito acolhedor. O pessoal de Roda Velha, a gente ama muito aquele pessoal. Você podia contar um pouco sobre os seus pais? Bom, meu pai, ele, por ser uma pessoa já casou já idosa, né? Ele era bem rústico, né? Inclusive isso eu agradeço muito a maneira deles terem me criados, né? Eles são religiosos, adventistas do 7º dia, e me deram uma educação digna da época. Fizeram todos os esforços para, embora sendo filho único,
né? Dali me deslocou para outros lugares, primeiro para o sítio, fui morar com minha avó, Helena Santarém, no sítio do Rio Grande, e era uma mulher que eu admirava muito, né? E amava demais. E depois fui morar em Barreiras, devido aos estudos. Fui morar na casa de um primo meu, conhecido como Kimba. A esposa dele, Creuza, uma japonesa. E ali eles me apoiaram, me deram todo apoio. Morei uns 2 anos com eles. Aí depois disso a minha mãe se mudou para Barreiras, né? Aí começamos a morar, fiquei uma temporada em Barreiras. Depois fui para Cachoeira de São Félix, na Bahia, estudar num colégio interno. Na época, hoje FADBA, Faculdade Adventista da Bahia. E na época era chamado IAN, Instituto Adventista do Nordeste. E ali também, na década de 80, trago grandes lembranças de lá dos colegas, dos amigos. Até hoje a gente mantém contato, né? Tem um grupo dos iaenenses. E foi uma fase muito boa também que eu passei, que se pudesse voltar no tempo seria da época que estaria ali no IAN. Aprendi muito, cresci muito. E nesse período fiquei 1 ano lá no internato, no colégio interno. E a gente tem um sistema na igreja de sair nos períodos de férias para trabalhar, comportar, vender livros, para adquirir estipêndio para pagar os estudos, né? Na época eu era aluno bolsista e fui para Ilhéus. E lá eu sofri um acidente, trabalhando. Aí no final de semana, num domingo, nós tiramos folga para ir para a praia e fui dar um mergulho e eu errei o pulo e quebrei a primeira vértebra do pescoço. Na época foi o primeiro caso no Brasil a escapar, o 5º caso no mundo com esse tipo de gravidade e não ter sequelas, né? Sobreviver e não ter sequelas. Fui desenganado em Ilhéus, fui encaminhado para Salvador, fui desenganado, vim para morrer em casa. Minha mãe foi me buscar lá em Ilhéus e fiquei em Barreiras, fazendo algumas massagens, dores insuportáveis. E daí ela me encaminhou para Brasília. E de lá fui encaminhado para o Sara Kubitschek. Naquela época não se fazia cirurgias e fiquei numa tração durante 91 dias, deitado na maca, numa posição só, com 2,5 kg puxando o pescoço para fora para puxar a vértebra para calcificar, né? Que houve ela quebrou a vértebra, mas não rompeu a medula. Eu locomovia, mas sentia as pernas dormentes, tudo dormente. E fiquei 91 dias no Sara. Depois disso fizeram um aparelho chamado Alovest para eu me locomover. Atrofiou tudo, fiquei muito tempo numa posição só, deitado, numa posição só, né? E fui atrofiando os músculos. E depois, graças a Deus, sobrevivi e tomei muitas radiações. Na época a preocupação era de se tornar estéril, de me tornar estéril. Eu tinha preocupação depois que eu viesse a me casar, a ter filhos. E isso eu guardava comigo só, né? Só aquele sofrimento. Como serão os meus filhos? Se estariam com problemas, com defeito? E aquela grande expectativa. Até quando nasceu a minha primeira filha, graças a Deus, inclusive até jornalista, perfeita, né? Sadia, inteligente. Veio o 2º filho, da mesma forma, a terceira filha, do mesmo jeito. Graças a Deus, não ficou nenhuma sequela. Hoje constituo uma família saudável, né? Tenho a minha esposa Júlia, a minha primogênita Sigrid, o do meio Ismael Sullivan e a minha pequena Sasha, a caçula. Você falou sobre o internato. Fala para nós alguma emoção que você viveu quando estudava lá na escola, no internato, assim, uma convivência com um colega, com um amigo. Como eram os amigos?
Bom, a vida de internato é interessante que foi a primeira vez que eu saí de casa sem ter a companhia de nenhum parente. Saímos daqui num grupo de 5 pessoas. E 3 vieram embora, não aguentaram, porque naquela época a gente trabalhava para pagar o estudo, né? A gente trabalhava meio período, estudava o outro período. E os outros 3 não resistiram ao trabalho e a responsabilidade de estudar, e ficamos lá. O Jackson, um amigo meu, muito amigo mesmo, eu considero como irmão, e eu. E interessante que a gente morava, era alojamentos separados, né? As mulheres tinham um alojamento distante do alojamento dos homens, e a gente tinha aquela convivência, foi se criando aquela convivência. Éramos uma família até hoje. Nós consideramos uma grande família dos ex-estudantes do internato. E foi uma convivência muito gostosa, amizade muito sadia, né? E a gente guarda até hoje essa experiência. Legal. E a sua juventude, o que marca, o que faz lembrar, assim, que você emociona ao lembrar da sua juventude? Bom, a minha juventude, eu fui um garoto como qualquer outro, né? Cheio de sonhos e fantasias, e sempre almejando me tornar um profissional. Quando eu fui pro internato, eu fui com desejo de fazer agronomia, né? Porque no sistema adventista tem uma faculdade, né, no Espírito Santo, na área técnica, né? Seria agrotécnica. E eu tinha um desejo muito grande de fazer agronomia. Mas depois do acidente, a vida mudou 360 graus. Aí vim, depois do tratamento de Brasília para Barreiras, foi quando me casei, conheci a minha esposa, o pai dela sulista, ela catarinense, e nos casamos, fomos morar em Florianópolis. Ela fazia medicina e ficamos uma temporada lá, e ela engravidou e tinha problemas com o cheiro do formol na faculdade, desmaiava, e a gente resolveu dar um tempo. Então viemos embora para Bahia de novo. Foi quando, chegando em Barreiras, o cunhado dela, que é meu concunhado hoje, o Enio Holnick, uma pessoa que eu gosto muito, é muito meu amigo, e ele trabalhava com o Sr. Arnaldo aqui no Posto Mimoso, na época, né? E me convidou para vir trabalhar com o Sr. Arnaldo. O Sr. Arnaldo me apresentou para o Sr. Arnaldo, Dona Lilia, pessoas, não dá nem para descrever como são. A gente aprendi muito, era muito novo, tinha 21 anos, 21 para 22 anos, e o que eu sou hoje, em termos de profissionalismo, de trabalho, agradeço muito a Deus e pelo apoio que o Enio, a Dona Lilia, o Sr. Arnaldo me deram de ter me cativado, né? Até hoje a gente mantém uma boa amizade com a família toda, a família Ferreira, e a gente considera muito. E agradeço a Deus pela oportunidade que eles me deram e a confiança que tiveram na minha pessoa de trabalhar com eles. Trabalhei durante 7 anos e meio, né? E eu já trabalhava antes com fotografia. E tanto é que, chegando aqui, paralelo ao serviço, comecei a desenvolver o que eu fazia, né? Fotografar. E fui o primeiro fotógrafo de Mimoso do Oeste, né? Aí montei uma lojinha, a minha esposa trabalhava na loja, e eu continuei trabalhando com o Sr. Arnaldo, né? Na área de construção, encarregado de obras, topografia, abrindo ruas, loteamento aí. E depois de 7 anos e meio, percebi que eu tinha que andar com as próprias pernas, né? Aí resolvi montar
dar continuidade no meu negócio de fotografia, e foi daí que começou, né? O meu nome é Vespasiano, como falei de início, mas parece um palavrão. E o genro do seu Arnaldo, Marcos Carvalho, que na época era o encarregado da Carig Imobiliário. E a gente criou um laço muito grande, né? E ele botou o apelido. Falou: Vespasiano, não vou mais te chamar de Vespasiano, seu nome vai ser Vespa. E até hoje pegou esse apelido, né? Tem muita gente que não me conhece por Vespasiano. E daí então surgiu o nome de Foto Vespa. E a sua vinda de Barreiras para Luiz Eduardo? Conta para nós como foi. Bom, foi no dia 26 de maio de 1986. Um dia antes do aniversário. Foi até nesse dia que eu fiquei sabendo que eu e a dona Lilia fazíamos aniversário no mesmo dia. E aí fui ter uma entrevista com eles ali na Fazenda Mimoso, na beira do rio. O Enio me levou até lá, apresentou para o senhor Arnaldo, para a dona Lilia. E aí já comecei a trabalhar. No outro dia seguinte, já comecei a trabalhar com eles no almoxarifado, né? E aí eles foram descobrindo o que eu fazia. A minha formação a nível técnico era técnica de edificações, fazia projetos, né, desenho, na época era no nanquim, e eles descobriram isso e foram me colocando para desenvolver esse trabalho. Tanto é que o primeiro mapa da vila aí, né, do loteamento, foi nós que fizemos, na mão dura mesmo, né, no nanquim. Ó. E, Vespasiano, você lembra de alguma coisa que te emociona em trabalhar em Luiz Eduardo, em morar aqui? Conte para nós. Olha, eu já passava por aqui. Na época era Rancho Grande. Quando meus pais moravam em Roda Velha, não havia ainda asfalto, a BR, era estrada de chão. A gente gastava mais de um dia de viagem de Roda Velha a Barreiras, né? E naquela época tinha aí só o seu Enedino, conhecido como Negão. Era um entroncamento ali do Goiás com sentido Brasília, né? Na época não existia ainda o Tocantins. E eu gostava muito da região, devido a ser uma região alta, clima bem gostoso. E quando eu vim para Luiz Eduardo, saí de Barreiras para Luiz Eduardo, eu não gostei mais de voltar para Barreiras, né? Tanto é que eu fiquei uma época. Minha mãe, ela adquiriu uma chacrazinha aqui no Rio das Fêmeas, até hoje ela mora ali. E aqui por dentro tem um atalho. O caminho antes era por Barreiras. Depois que eu descobri esse atalho, eu passei 5 anos sem voltar em Barreiras, né? Gosto de Barreiras, mas o clima de Barreiras é totalmente diferente, devido a ser lá estar a 400 e poucos metros de altitude, aqui 700 e pouco. Então me adaptei muito com o clima da época Mimoso, né? Apesar de naquela época era um poeirão esquisito, né? Muito difícil, não havia mercado, não havia ônibus para a gente fazer compra. Para fazer compras em Barreiras a gente pegava carona de caminhão, né? Mas me apaixonei pela região e estou hoje até aqui. Eu acredito que se Jesus não voltar antes, eu irei morrer nesse lugar aqui. Gosto muito de Luiz Eduardo. Você falou que fiquei curiosa de saber como é que você começou a fotografar. Você contou que o senhor Arnaldo, com a dona Lilia, você começou a fotografar, mas como é que foi esse começo, Vespasiano? O que te levou para a fotografia? Quem te ensinou? Como é que você achou isso como uma coisa de profissão? Eu tenho um amigo e irmão de igreja chamado Manuel Profiro, em Barreiras. Foi o primeiro fotógrafo de Barreiras. E ele tinha uma loja lá chamada Cine Foto das Crianças. E eu trabalhei com ele. Fui trabalhar num laboratório, na época revelando filmes. Eu venho desde o preto e branco, tenho acompanhado a evolução da fotografia, né? E fui trabalhar no laboratório.
revelando fotos, revelando filmes. E ali eu comecei a ter o gosto pela fotografia, né? Trabalhei 2 anos e meio, se não me engano, com ele. Foi quando eu me casei e vim embora para cá. E aqui comecei a minha atividade que eu gostava de fazer. Realmente eu gostava de fotografar, né? Nas horas vagas, naquela época, Mimoso, tinha muitas empresas que veio construir, tipo aqui a Cutia, a Inteco, ali na beira do rio. E na época tinha também o Posto Royal, que era a rodoviária, o ponto de parada. E eu saí nas horas vagas, depois do expediente de trabalho, pegava uma bicicleta, ia para o rio, para as empresas, fotografar. E aí foi começando, né? E foi aumentando o volume de negócio. E aí eu montei a minha empresa. A primeira loja, né? O primeiro laboratório. E essa é a história da fotografia. E comecei a registrar as primeiras fotos aéreas que eu tirei do Mimoso. Naquela época, os aviões que tinham aqui eram só aviões agrícolas, era o Jacolau que tinha. E as primeiras imagens que eu fiz da vila foi em cima da torre. Subi na torre de televisão e de lá foi feitas as primeiras imagens. Aí depois o Jacó tinha um aviãozinho e nesse avião dele eu comecei a fotografar imagens aéreas, fotografias aéreas. A minha dedicação hoje é essa. Eu não sou especializado em fotografias aéreas. Ótimo. Você teve essa visão, assim, que o Mimoso, o Luiz Eduardo, cresceria como está? Como foi assim, a sua impressão de chegada? Olha, a princípio eu vim para Luiz Eduardo para trabalhar, para manter a minha família, né? E naquela época eu não tinha essa visão. O senhor Arnaldo até, naquele tempo se comprava aqui, lotes comprava-se de quadra fechada, né? E um dia o senhor Arnaldo falou: Vespa, pega uma quadra dessa aí para você. Eu falei: senhor Arnaldo, o que eu quero com esse mato aqui, senhor Arnaldo? Isso aqui não é para mim, não. O Vespasiano, eu lembro como hoje essas palavras que não me saem da cabeça. Ele falava: isso aqui ainda vai se tornar o celeiro do mundo. Eu falei: esse velho tá ficando doido. Um mato desse aqui, né? Mas realmente o senhor Arnaldo tinha razão. Hoje se tornou uma cidade que é conhecida mundialmente. E se tivesse aquela perspectiva, aquela visão que ele teve, né, poderia ter acreditado mais na cidade, na pujança que se tornou essa cidade. E você que dividiu os loteamentos, o que nos conta, assim, qual a emoção com alguma família, com algum morador que você pode contar para nós? Não entendi. Como você fazia a divisão dos lotes, né? Dividia, loteava. Você tem alguma coisa que lembra ou que marcou, né? Com algum familiar que precisava de moradia, alguma coisa assim? A gente lembra pouca coisa, né, disso aí, que era atividade corriqueira de demarcar lotes, mas a gente lembra, assim, as primeiras casas construídas, né? No meio do nada começava a aparecer uns casebrezinhos, sem energia, sem água. O posto Mimoso, através do senhor Arnaldo da Carig, fornecia a energia e a água, né? Então as primeiras valas que foram cavadas aí com alguns colaboradores para chegar a emoção de chegar a energia, de chegar a água nessas casinhas. Isso marcou muito, né? Inclusive até os primeiros postes que foram colocados aí era madeira tirada aí do cerrado mesmo, bananeira, né? E quando a gente viu, depois que veio para cá a energia, os postes de cimento, e começou a transformação daquela vila
em se tornar um lugar mais decente, as primeiras ruas sendo pavimentadas. Isso a gente guarda e as lembranças. E a gente, através de imagens, a gente vem registrando o crescimento da cidade, né? E qual que é a imagem mais preciosa para você que você guarda? A primeira imagem que eu fotografei de Luiz Eduardo, aérea, em 1987. Tá no seu coração? Tá. Havia só o posto, né? Eu subi na torre. A torre era aquela de televisão, aquela fininha. O pessoal achava que eu era louco, né? Sem proteção nenhuma. Como se diz, trepava na torre lá, soltava a mão e com a maquininha fotografando. Isso ali marcou muito. E agora, depois do avanço tecnológico das imagens de fotografia, a gente vê como era a falta de recurso que se tinha na época para o que se tem hoje, né? Totalmente diferente. Vespasiano, eu vou pedir para você contar para a gente agora um pouco sobre a sua família, né? Como você conheceu a sua esposa, quando é que vocês se casaram, né? Como é que foi esse momento da sua vida? Bom, eu sou adventista de berço, a minha esposa também é adventista de berço, e o pai dela comprou uma área de terra aqui com o senhor Arnaldo. 2.000, se não me engano, 2.000 hectares de terra ali na Bela Vista. E eles vieram para cá. Primeiro veio o Enio, que é o meu concunhado, né? E a esposa dele, Janete, e a filha, que era uma bebezinha, Daiane. E eles foram passear, devido à mesma religião, chegaram em Barreiras, né? Aí a Janete, a minha cunhada, foi passear em Barreiras e nos conhecemos. E um dia ela falou que tinha uma irmã, né, que estava morando em Florianópolis, e estava fazendo medicina, que viria para Barreiras um dia. E um dia eu estava na igreja, eu tocava violão, né, guitarra na igreja. Hoje eu não toco mais, perdi o... Mas aí, tocando lá para uma prima minha cantar na igreja e olhando para a plateia, eu percebi uma pessoa diferente. E os nossos olhares se cruzaram, né? E eu falei, mas que mulher bonita, né? E aí veio na minha cabeça, deve ser casada, né? Foi a primeira vez que eu a vi e não vi mais. Aí terminou o culto e ela sumiu. Minha mãe, ela tinha o costume de, quando chegava alguma pessoa de fora, ela convidava para ir para casa almoçar, né? E eu sem saber, terminou o culto, na época eu era o sonoplasta também da igreja, era o último a sair da igreja, desligava os equipamentos. E minha mãe levou ela para casa. E aí dividiu a família dela, os pais dela foram para casa de uma amiga da minha mãe e ela foi só para casa, minha casa. Aí eu fui com o violão nas costas, naquele trajeto, e aquela imagem daquela pessoa na cabeça, né? Aí quando eu cheguei em casa, que abri a porta, que entrei, me deparei com ela, né? Quase caí de costas. Aí a gente começou a conversar, né? E dali surgiu, né, as conversas, amizade e tal, e começamos a namorar. E graças a Deus estamos até hoje, 37 anos de casados, e somos muito felizes, graças a Deus. E aí foi a nossa história. E aí, você tem alguma lembrança do dia do casamento? Como foi esse momento? Eu sou de uma família pobre. Meus pais eram professores leigos, né? Fizeram de tudo para me dar uma boa educação. E o casamento foi uma coisa simples, né? Mas uma coisa que marcou muito no nosso casamento é o pai dela, a educação que ele queria dar para ela era o estudo. Ele tinha um desejo de ter uma filha médica na família, né? E o que mais
Tanto é que no dia que eu fui pedir lá em casamento, eu fiquei umas 3 horas para falar com ele e não saí. O medo, né, o receio, como todo jovem né, passa por isso. E aí ele fez uma pergunta: e aí, o que é que você vai fazer? Eu falei: a minha intenção também é continuar os estudos, eu quero estudar, e a gente, se o senhor permitir, me conceder ela em casamento, eu vou com ela para lá, para ela terminar os seus estudos, eu também quero continuar os meus estudos. E ele concordou, né? Uma pessoa muito boa, o meu sogro, a minha sogra, são minha família, né? Além dos meus pais. E aí ele falou: mas vocês vão viver de quê? Né? Eu não tinha emprego, né, para mantê-la lá. Aí concordaram os dois, meus pais e ela e os pais dela, de nos manter lá até arrumar algum serviço, algum emprego, né? Mas aí não foi possível, viemos embora para cá e a gente está aqui até hoje. E sobre os seus filhos, né? Porque você contou sobre o acidente, você ficou com a impressão Receio. que talvez não pudesse ser pai, né? Exatamente. E como foi essa experiência? Como é essa experiência de ser um pai? Quantos filhos você teve? Eu tenho 3 filhos. Nossa, foi um máximo, né? Eu era moleque ainda, 22 anos, quando me nasceu a minha primeira filha, a Sigrid. E aquela responsabilidade, né? E vendo aquele pedacinho de gente crescer, se transformando, se tornando mulher. E foi uma experiência muito gostosa. E quando veio o meu segundo filho, o Ismael, a mesma forma. E a minha pequena, que hoje já é casada, né? E também, todos eles me deram orgulho de ser pai, né? E graças a Deus todos os 3 já estão bem encaminhados. E infelizmente o meu sogro não pôde ver uma médica na família, né? A minha caçula hoje é médica, né? E foi a realização, acho que seria a realização do meu sogro, já que a filha não depois que ela veio para cá, a intenção seria continuar os estudos, né? Na área dela, mas ela percebeu que não era o que ela queria fazer. Hoje, além de administradora de empresa, ela é psicóloga, né? Hoje ela atua na área de psicologia e está realizada com a psicologia. Mas, graças a Deus, os filhos todos já formados. A minha primeira filha, ela fez jornalismo e letras, trabalha no Gran Curso em Brasília. O meu menino, o Ismael, ele trabalha na área de marketing e é um dos sócios da cervejaria Rodada aí, daqui. E a minha filha, a caçula, que é a Sasha, fez medicina pela UFMG, está terminando residência lá também em BH. Legal. Como foi para você contar a sua história para nós, falar da sua vida para nós? Bom, é voltar no tempo, né? Reviver. Foi muito gratificante e me sinto lisonjeado por terem me convidado para participar dessa história, um pouquinho da história de Mimoso, de Luiz Eduardo Magalhães. Você parece um homem realizado, mas eu ainda te perguntaria, se tem algum sonho, Vespasiano, alguma coisa que você sonha fazer? A gente nunca para de sonhar, só depois que morre, né? Mas o sonho que a gente sempre tem é de ajudar o próximo, né? E a gente tem procurado fazer isso nas nossas limitações, mas às vezes Deus permite que a gente tenha para contribuir, para ajudar com aqueles os mais necessitados que não têm. Isso eu aprendi também com o senhor Arnaldo e a dona Lili, além daquilo que os meus pais me ensinaram, né? Então, o meu sonho maior seria isso, de realizar o desejo de outras pessoas que são menos favorecidas.
Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tenha perguntado? A gente está chegando no final da nossa conversa e aí, se você quiser falar ainda de alguma coisa que nós não perguntamos, alguma experiência de vida. Não, eu acredito que todos nós devemos perseguir os nossos sonhos e correr atrás dos nossos ideais. Desistir jamais, né? Desde que apareçam provas, empecilhos pelo caminho, mas essas provas e esses empecilhos são a base do nosso crescimento. Tudo aquilo que a gente passa de agruras, de provas na vida, se a gente olhar para trás, né, foi um crescimento na sua vida, né? E seria isso. Então a gente agradece muito pelo seu tempo, por ter dedicado esse momento aqui para contar a sua história, Vespasiano. Espero que tenha contribuído para o que vocês desejam, né? Não sou muito de estar na frente das câmeras, eu gosto de estar por trás das câmeras, né? Não é o meu forte, de falar, né? Eu gosto mais de ouvir. Tá? Mas espero que tenha contribuído, que esse projeto que vocês estão fazendo aí realmente é de grande relevância. Obrigada. Obrigada.